Nesta noite, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8. Nós vamos ler os versículos de 1 ao 7. Deuteronômio 8, 1 ao 7. Amém? Diz assim: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu por juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada pela tua palavra. Ela é viva. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E obrigada pelo privilégio de hoje estarmos aqui para ouvirmos a tua voz, para aprendermos mais do Senhor. Que o Senhor, Deus, possa me usar como vaso de barro e que, ó Deus, não seja eu falando, mas seja o Senhor. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada família aqui representada. Que o Senhor, ó Deus, possa falar a cada coração e que a tua palavra seja a semente caída em terra boa, aonde possa crescer e germinar, dando muitos frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. E esse aqui é um texto conhecido. Muitos conhecem esse texto aqui. Que vai falar, Moisés escreveu esse texto para poder recapitular para o povo de Israel as leis do Senhor. Nós conhecemos a história do povo de Israel. O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para ser um exemplo, um modelo. Aí a gente sabe que Deus, ele chamou Abraão e falou: Abraão, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó a sua descendência. Eles foram para o Egito, ali eles se multiplicaram e começaram a ser escravos do Egito. E então a gente conhece a história, o povo clama ao Senhor e o Senhor levanta o libertador, Moisés. E Moisés então vai para o Egito para tirar o povo de Israel do Egito. Então eles saem do Egito e eles vão para o deserto. E o deserto, que ia ser apenas uma passagem, ia ser rápido, né? Os historiadores vão dizer que do Egito para a região de Canaã, onde Deus tinha prometido para a sua descendência, não dava mais do que 1 mês de caminhada. Então, eles iriam ficar durante pouco tempo ali no deserto para chegar até a terra prometida. Só que aí a gente observa aqui que ao invés desses mais ou menos 1 mês, eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Mas o que é o deserto? Olhando no dicionário, a gente vai ver que deserto é uma região em que ocorre pouca quantidade de chuva. Em virtude dessa situação climática, a umidade é muito baixa
e tem pouca vegetação. Então, nessas condições, a vida torna-se complicada para os seres humanos e outras espécies de animais. Então, nós vemos aí que o deserto é um lugar difícil. O deserto, a gente observa que durante o dia é um lugar que tem altas temperaturas. Então, é muito quente, muito quente. E à noite a temperatura cai e tem lugares que é muito frio. Então a gente observa aí que é difícil estar no deserto. Não é fácil. E se a gente observar as características do deserto, a gente vai ver que é um solo que não é fértil. Então, por causa que tem pouca chuva, não é tudo que dá no deserto. Existem algumas plantas que são específicas para o deserto. Né? Então, é um lugar que é difícil de ter água. Você caminha pelo deserto, às vezes você vai encontrar um lugar onde tem água, e ao redor, no meio do deserto, ali você encontra um oásis. Não é? Então, o deserto é sinônimo de dificuldades, é sinônimo de fraqueza, de provações. E se a gente observar na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que as pessoas passaram por desertos. Aí a gente observa, olha, Abraão, ele passou pelo deserto. Deus chamou Abraão, falou, sai de tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. Deus fez promessa para Abraão de ter um filho, Isaque. E aí o que aconteceu? Deus prometeu, aí no outro dia Sara estava grávida. Foi assim? Não. Se passaram 25 anos para que a promessa se cumprisse. A Bíblia fala que quando Deus prometeu para Abraão, Abraão tinha 75 anos. Quando Sara engravidou, que ela teve um filho, ele estava com 100 anos de idade. 25 anos se passaram. A gente observa, Davi passou pelo deserto. Davi, quando foi ungido rei, ele era apenas um garoto. Ele foi ungido rei, Samuel foi lá, no outro dia, Saul, agora não é mais você não, agora é esse menino aqui que vai assumir o trono. Foi assim? Não. A Bíblia vai dizer, olha, se passaram 18 anos até que Davi se tornasse rei de Israel. Então, a gente observa aí, Moisés passou pelo deserto. Foi perseguido, quase morre quando era bebê. Foi criado 40 anos no Egito, aprendendo ali no Egito. Foi para o deserto, passou 40 anos no deserto, voltou para libertar o povo de Israel e depois entrou em Canaã? Não. Ele passou 40 anos, mais uma vez, no deserto e ele apenas avistou a terra prometida. Então, se a gente observar, nós vamos ver tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que as pessoas elas passam por deserto. Aí a gente vai ver João Batista passou pelo deserto. A gente vai ver que Paulo passou pelo deserto. E nós temos o nosso exemplo maior, que é Jesus. Jesus passou pelo deserto. A Bíblia vai dizer que ele passou 40 dias no deserto. E depois desses 40 dias, ele foi tentado por Satanás. Mas ele venceu. Amém? Ele venceu. E nós vimos nesses exemplos que as pessoas venceram. Venceram, sabe para nos dizer o quê? Que nós também podemos vencer. Nós podemos vencer se nós estivermos firmados na promessa do Senhor. Essas pessoas, elas não venceram por si mesmas. Elas venceram porque elas tinham uma promessa e elas perseveraram na promessa do Senhor. Então, nós também passamos pelo deserto. Talvez você esteja aí no banco e você vai me dizer, Thalita, mas você não sabe a minha situação. Você não sabe o que eu estou vivendo. Meu deserto é muito grande, Thalita.
E eu realmente não sei. Mas nós servimos a um Deus que Ele é onisciente, onipotente, e Ele sabe exatamente a situação de deserto que você se encontra. Quer seja, talvez seja a separação em casa. Eu já passei por isso e é um grande deserto. Meus pais se separaram, eu tinha 13 anos de idade. E quando eles se separaram, as minhas duas irmãs entraram em depressão. E foi um grande deserto. Mas talvez seja uma crise financeira que você não sabe o que é que está acontecendo, como é que você vai sair dessa. Difícil uma crise financeira. Tem pessoas que não aguentam e se suicidam. Talvez seja um filho metido nas drogas, que você tem esse sentimento de impotência, que não sabe o que vai fazer, ou um filho com depressão. Eu não sei o deserto que você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus sabe exatamente o deserto que você está enfrentando. E eu vou dizer uma coisa para você: Ele está com você nesse deserto. Às vezes você tem esse sentimento: ai, eu me sinto sozinho, eu me sinto sem forças, eu não sei o que fazer. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe exatamente a situação que você se encontra. E Ele trouxe você aqui essa noite para dizer que Ele é com você. E que esse deserto Ele vai passar. Então nós temos alguns aprendizados aqui no deserto. E eu gostaria que vocês lessem comigo novamente o verso 2, o versículo 2, vai dizer assim. Põe para mim, por favor, o 2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. E aí eu gostaria de falar o primeiro ensinamento. O primeiro ensinamento que nós tiramos do deserto é que é Deus que nos conduz ao deserto. É Deus que nos conduz ao deserto. Às vezes a gente olha e fala, oh meu Deus, Satanás é que está fazendo essa circunstância na minha vida. Tem pessoas que tudo é o diabo, né? O diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo. Aí você pode me falar, mas sabe o que mais o diabo não faz? Eu quero dizer para você que o diabo ele aproveita de todas as circunstâncias. A gente observa a vida de Jó. O que aconteceu com Jó? Jó estava lá, em bonança, feliz da vida. E aí Satanás falou, mas claro, Deus, o Senhor cerca ele de tudo que é bom. É por isso que ele te serve. Deus falou o que para Satanás? Toque em tudo que ele tem. E aí Satanás foi e tocou em tudo que ele tinha. Então tem circunstâncias na nossa vida que Satanás mete o bedelho dele, com certeza, ele aproveita. A Bíblia, em Mateus, vai dizer que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E essa é a função de Satanás: matar, roubar e destruir. A gente observa que tem desertos na nossa vida que nós mesmos é que provocamos. É como assim, Thalita? Tudo que você vê, você quer comprar. Tudo que tá... não, aquilo ali eu vou... E aqui no Brasil então, né? Você pode ter vários cartões de crédito. Aí tem uns limites assim, altíssimos. Aí você vai passando o cartão de crédito, né? Achando que um dia a conta não chega, né? Mas um dia a conta chega. E aí, por conta de suas próprias decisões, você acaba estando numa situação muito difícil que você não sabe o que fazer. Mas a gente precisa entender uma coisa. Mesmo essas circunstâncias provocadas por nós mesmos, ou que o Senhor permite que Satanás também faça, o que é que acontece?
Ele está no controle de todas as coisas. Coloca para mim, por favor, Bernardo, Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46. Olha o que vai dizer Isaías 46. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início, faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Então, meus amados, não importa se a situação difícil que eu me encontro hoje, seja por uma escolha que eu fiz errada, seja porque Satanás está, mexendo ali, achando que vai me destruir. Eu quero dizer para você, o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. E que nada acontece na nossa vida sem o propósito dele. Então a gente precisa ter isso bem firme. É Deus que nos guia pelo deserto. Foi isso que ele falou para o povo de Israel. Eu que os conduzi pelo deserto. Era para eles ficarem pouco tempo no deserto. Mas aí Deus tinha muitas coisas para ensinar para aquele povo. Primeiro, eles não conheciam o Senhor. Eles estavam acostumados a adorarem os deuses do Egito. Eles estavam lá, eles não conheciam ao Deus verdadeiro. Tanto é que quando Moisés falou, Senhor, quando eu for para aquele povo dizer quem é que me mandou, o que é que eu vou dizer? O Senhor fala, diga, eu sou. E aí eles começaram a conhecer a esse Deus verdadeiro. Então, meus amados irmãos, conheça esse Deus verdadeiro no seu deserto. Busque ao Senhor nesse deserto que você está enfrentando. Busque ao Senhor com todas as suas forças. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor em meio ao deserto que você está passando. Então, em meio a esse deserto, eles tinham que conhecer ao Deus verdadeiro. Depois, os versículos vão dizer que eles precisavam se amoldar aos padrões desse Deus verdadeiro. Eles não sabiam como servir ao Senhor. Tanto que quando eles, em cada circunstância que eles se depararam, eles começavam o quê? A murmurar. Chegou lá, diante do mar vermelho, eles falaram a Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui, ó. Aí o Senhor falou, Moisés, abre aí o mar, toca no mar, o mar se abre, eles passam. Quando atravessam o mar, eles viram o mar se abrir, passaram em terra seca. Do outro lado, nós estamos com fome. Nos trouxe para esse deserto. A gente está com saudade de alho, de cebolas. Olha o que o povo está com saudade. Alho, cebola. Murmurando. E aí Deus envia o maná. Então, meus amados, no deserto, Deus vai mostrar para a gente a maneira como nós devemos agir. A maneira como nós devemos agir. Então, que nós possamos aprender a como viver nesse reino. No reino do Senhor, a gente não vive de qualquer maneira. Às vezes, a gente está lá no mundo e aí vem para a igreja e acha que pode viver de qualquer maneira. Mas o Senhor está dizendo aqui, não. No meu reino, vocês precisam viver da minha maneira. Vocês precisam obedecer aos meus mandamentos. Então, Deuteronômio é justamente isso. É uma recapitulação dos mandamentos que eles deveriam obedecer. Eles deveriam obedecer. Então, a gente precisa, em todo tempo, estar vigiando as nossas ações. Será que nós temos vivido os padrões deste reino? É aqui que nós vamos começar a viver esses padrões. Porque se você não quer viver como o Senhor deseja que você viva, então você não quer ir para a eternidade. É aqui, nós somos cidadãos do reino.
quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça de mim o teu querer. Então, Deuteronômio, eles precisavam escolher se eles iriam ou não verdadeiramente seguir a esse Deus. Então, no seu deserto, que você aprenda a viver os padrões que o Senhor requer de nós. E aí Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso modelo. Jesus veio, não precisava ter vindo, porque Ele é Deus, mas por nos amar, Ele decidiu vir, para nos resgatar, para nos mostrar que é possível nós vivermos de acordo com os desejos do Senhor, a vontade do Senhor. Então, primeiro, o deserto, bora ver se vocês lembram? É Deus que nos conduz ao deserto. Bora lá? É Deus que nos conduz ao deserto. Segundo, o deserto tem um tempo determinado. Olha só o que Eclesiastes vai dizer. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, tudo tem o seu tempo, amados. Então, o deserto não é para ser a vida toda, não. Graças a Deus, né? Graças a Deus. O deserto tem um tempo determinado. E eu costumo dizer que o deserto é do tamanho da nossa língua. É do tamanho da nossa língua. O pessoal passou 40 anos porque eles murmuraram. Então, esse tempo determinado vai depender da nossa reação, de como nós aprendemos aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Então, pergunte-se e fala: Senhor, ao invés de murmurar, fala: Senhor, o que eu tenho para aprender nesse deserto, que eu aprenda logo. Que eu não demore muito para aprender. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Eu não quero passar 40 anos nesse deserto, não. O deserto tem um tempo determinado. Então, não murmure. Está no deserto, está difícil. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Busque mais o Senhor. Esse é o desejo do Senhor, que nós possamos conhecê-lo cada dia mais. E que a gente entenda que esse pouco tempo que nós estamos passando pelo deserto, ele está nos moldando. E aí é interessante o que o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer sobre o deserto. Ele vai dizer: o deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida. O deserto é um campo de treinamento de Deus. O deserto é um campo de treinamento de Deus. O Senhor está te treinando. O Senhor está te treinando para que você possa cumprir os propósitos dele. Então, aproveite esse tempo determinado para aprender tudo aquilo que Deus deseja que você aprenda. E enquanto você está nesse pequeno, amém? Pequeno período de tempo aí nesse deserto, que você possa ser um intercessor. Sabe por quê? Porque às vezes quando nós estamos no deserto, a nossa tendência é olhar apenas para nós mesmos. Nós olhamos apenas para nós mesmos. Eu não tenho isso. Eu estou passando isso. E a gente chega e ora por mim. Eu estou assim. Aí chega para outro, ora por mim. Eu estou assim. Não. Que a nossa atitude nesse deserto seja uma atitude de intercessor. Que a gente possa voltar os nossos olhos para o deserto do outro. Moisés foi um intercessor. Teve um momento que ele falou: Deus falou: olha, eu vou destruir o povo. Ele falou: Senhor, não destrói não. O que é que eles vão falar do Senhor? Que nós possamos ser intercessores.
Que Deus nos levante como intercessores para olhar para o deserto do outro, para intercedermos pelo outro, que nós possamos, mesmo nesse deserto, olhar para o outro. E aí a gente observa Jó. A Bíblia vai dizer que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó estava orando pelos seus amigos, quando Jó estava intercedendo. Então, meus amados, que nós possamos nos levantar como intercessores, mesmo em meio ao deserto. Porque nós compreendemos que nós servimos a um Deus todo-poderoso e nós não podemos ficar olhando apenas para nós mesmos. Deus nos levantou para que nós pudéssemos comunicar Jesus para o outro. Então, nós precisamos ser intercessores. Nós precisamos ser encorajadores daqueles que estão ao nosso redor. Então, não murmure, interceda, encoraje o outro a caminhar. Terceiro, então, primeiro, Deus nos conduz ao deserto. Segundo, o deserto tem um tempo determinado. E terceiro, o deserto faz com que os nossos olhos fiquem firmes na eternidade. Tem pessoas que acham que a vida é só aqui. Ah, não, eu vou na igreja porque é legal, todo domingo à noite. Mas tem pessoas que estão com os seus olhos voltados apenas para o aqui e o agora. Mas nós não podemos ter os nossos olhos voltados para o aqui e agora. Porque nós sabemos que nós temos uma eternidade. E é aqui que nós vamos decidir aonde nós vamos passar a eternidade. E a minha pergunta é: aonde você quer passar a eternidade? E aí Charles Spurgeon vai dizer: morte e eternidade, juízo e inferno não são coisas com as quais se possa brincar. O destino eterno da alma não é um assunto qualquer. E a salvação, por meio do precioso sangue de Cristo, não é uma bagatela. Não é. O sacrifício de Jesus, a gente fala que é de graça, mas não foi. É pela graça, mas não é de graça. Então, a salvação teve um alto preço, que foi o preço de Jesus na cruz. E nós precisamos, amados, ter isso bem fixo no nosso coração. Nós queremos passar a eternidade com o Senhor. E nós precisamos viver aqui de olhos na eternidade. E a minha pergunta é para você: onde você tem firmado os teus olhos? E a Bíblia vai dizer, Lucas 12 vai nos contar. Jesus contou uma parábola e disse que certo homem, ele produziu muito fruto na sua terra. E ele falou assim: eu já sei. Eu estou cheio, meu celeiro está cheio, mas aqui está pequeno esse celeiro. Eu vou destruir e vou construir celeiros maiores. E aí diz que veio a voz e falou: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Então, será que os nossos olhos não estão fixos apenas no aqui e agora? Em estudar, porque precisa fazer uma faculdade, precisa ter um bom trabalho e precisa ganhar dinheiro. Isso é errado? Não. Mas o nosso coração não pode estar nisso. A Bíblia vai dizer: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, aí estará o teu tesouro. Obrigada, Irina. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E a minha pergunta é: onde está o teu coração? Né? Será que não está no aqui e agora, em ganhar dinheiro, em ter posses, em construir casas, em destruir os celeiros pequenos para construir maiores e
Fica sem tempo para aquilo que o Senhor tem preparado para você? E aí eu lembro de minha avó. Minha avó, quando eu falei, vó, eu quero ser missionária. Minha avó falou, Thalita, tu só quer saber desse negócio de missões, Thalita, porque tu não tem uma faculdade. Porque se tu tivesse uma faculdade, Thalita, tu não queria saber desse negócio de missões, não. Missões não dá dinheiro. Tu estuda, menina. Você é uma doutora. Missões não dá dinheiro. E eu falei, meu Deus, eu quero ir. Desde os meus 16 anos, Deus colocou o desejo no meu coração de ir para o continente africano. E então eu falei, Senhor, eu vou. Fui para a escola de missões, passei 3 anos na escola de missões. Mas todas as vezes que eu vinha de férias, a minha avó falava, larga esse negócio de missões que isso não dá dinheiro. E eu falei, Senhor, me permite, meu Senhor, eu quero fazer uma faculdade. Quando eu terminar a faculdade, eu vou para missões. E aí eu comecei a fazer direito. Mas eu comecei a fazer direito porque a minha avó tinha falado para mim que ela queria o quê? Uma doutora. E aí pensa que eu ia para a faculdade, eu falei, meu Deus, isso aqui quando eu terminar a faculdade, ou isso aqui, não, Senhor, não é isso aqui, não é isso aqui. Quando você está fazendo uma coisa que não é o propósito de Deus, o seu coração fecha. Você não se sente bem, você sente uma tristeza. Aquilo que era para ser bênção, acaba sendo maldição. E eu falei, vó, eu vou deixar isso aqui, eu não quero fazer direito, não. E ela falou, oh meu Deus, agora que eu pensei que essa menina ia ganhar dinheiro. E eu saí. Passei numa faculdade pública para fazer pedagogia, fiz pedagogia. Passei para fazer serviço social, fiz serviço social. Quando terminei as faculdades, eu voltei para minha avó e falei, agora eu vou para a África. Entreguei o diploma para ela. E ela virou para mim e falou, agora eu sei que você realmente quer, que Deus tem isso para tu mesmo. Que a menina para a faculdade, a menina que podia estar fazendo uma coisa, está querendo esse negócio de missões. E eu fui para Cabo Verde. E vou dizer para vocês, amados, voltar de Cabo Verde foi mais difícil do que ir para Cabo Verde. Mas eu quero dizer para vocês que a melhor coisa é nós estarmos no centro da vontade do Senhor e entender os propósitos eternos de Deus. Às vezes, aqui nós não entendemos. Às vezes aqui nós não vamos entender. Mas eu quero dizer para vocês que Deus tem um propósito. E fiz faculdade, 2 faculdades, que ela falou que eu não ia ter nenhum diploma. Fiz já 2 especializações, já fiz mestrado. E eu quero dizer para vocês que tudo isso é para servir ao Senhor. E de nada adianta se não for para louvor da glória do Senhor. Então eu quero dizer para vocês que os nossos olhos precisam estar fixos na eternidade. E que os seus olhos possam estar fixos na eternidade. E esteja disposto a deixar aquilo que você está fazendo para obedecer ao Senhor. Não importa. Melhor é obedecer do que sacrificar. E que nós possamos ter esse coração disponível para obedecer ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Então a gente precisa entender que, primeiro, é Deus que nos conduz ao deserto. Por isso nós precisamos entender que Ele tem o controle de todas as coisas. Segundo, o deserto tem tempo determinado. Por isso nós precisamos aprender. E aprender o mais rápido possível. Porque senão nós vamos continuar no deserto. Porque Deus não pula processo na nossa vida. Terceiro, o deserto faz com que os nossos olhos fiquem firmes na eternidade. E que os nossos olhos possam estar postos na eternidade, que é o Senhor. Amém? Nós vamos colocar em pé. E eu gostaria de chamar a Paulinha aqui. Enquanto ela estiver cantando essa música, que vocês possam fazer dessa música um louvor ao Senhor.
Entregue ao Senhor o seu coração, a sua alma. Te dou meu coração. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração, toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Senhor, muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Deus, porque o Senhor disciplina aos teus filhos, Senhor. Obrigada, Deus, porque muitas vezes nós passamos pelo deserto, mas nós não estamos sozinhos, ó Pai. Obrigada, Deus, porque é o Senhor quem nos conduz pelo deserto. Assim, ó Deus, como o Senhor fez com o povo de Israel, o Senhor continua fazendo na atualidade, Senhor. E nos ajuda, Deus, nos ajuda a compreender os teus propósitos. E mesmo quando nós não compreendermos, que o nosso coração fique firme, Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nos dá, ó Pai, um coração ensinável. Às vezes, ó Deus, já temos tanto tempo em igreja que achamos que sabemos tudo, conhecemos, ó Deus, cada palavra da Bíblia. Ó Deus, mas aí o Senhor nos leva para o deserto, para nos ensinar, Pai, quem é o Senhor na nossa vida. E que nós possamos aprender, Deus, aprender a te amar, aprender a te honrar, aprender a te obedecer acima de todas as coisas, ó Pai. Obrigada, Deus, por cada família aqui representada. Deus, o Senhor conhece cada coração, Pai. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar cada lar. E aonde tiver problemas, ó Deus, o Senhor possa estar trazendo soluções. Aonde tiver enfermidade, que o Senhor possa estar trazendo cura, Senhor. Aonde estiver pessoas cativas, que o Senhor possa estar trazendo a libertação do Senhor. Muito obrigada, Pai, por essa noite. Nos conduz, ó Deus, em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.